Max Weber foi um sociólogo alemão que contribuiu também de forma considerável para a definição da sociologia como ciência. Ele estudou diversos campos e os principais aspectos estudados por ele foram a economia capitalista e as maneiras como a sociedade interagia com esse sistema. Weber estudava bastante sobre política, sociedade e ação do indivíduo. O indivíduo, para Weber, é quem forma a sociedade através da ação social. A ação social ela tem 3 pontos principais para Weber, que é motivação, ação e efeitos. No primeiro ponto, ele já diverge de Durkheim em fatos sociais, pois ele diz que o indivíduo ele pode sim tomar decisões, ele não age de forma passiva, como é o exemplo de uma escolha de uma religião. Existem diversas religiões e o indivíduo vai ser quem vai escolher a religião que ele vai seguir. E essa escolha, no caso, ela é uma ação que seria motivada por algo e os efeitos são as consequências dessa tal escolha. Para ele existem os tipos ideais sobre o estudo da sociologia, a metodologia desse estudo e os elementos mais relevantes de uma sociedade. Como ele pega, seus estudos são de relevância histórica, estatística, são coisas que são relevantes no sistema social. Veio então ter um pensamento e como ele pensa sobre a política e como a forma de poder exercida, e também sobre o domínio. Ele classifica o Estado como detentor desse monopólio de uso legítimo da força. A política é a luta pelo poder dentro do Estado. O domínio é a possibilidade de encontrar obediência em determinado grupo. Poder é a capacidade de exercer sua própria vontade em uma relação social. A partir desses 4 conceitos, a gente pode dar o exemplo de um presidente, onde ele quer ter onde ele usa da política para conseguir conseguir poder no Estado, conseguir adentrar o Estado e conseguir esse poder que é exercer a vontade dele na relação social, e essa relação social seria o domínio, onde ele encontra uma obediência em determinado grupo através de um posicionamento ideológico, por exemplo. Ele defende tal posicionamento ideológico que cativa um determinado grupo, e aí, no caso, esse seria a forma de domínio de um presidente para conseguir chegar ao Estado. Aí também Weber fala sobre a dominação legítima, que são as formas da dominação. A primeira é a carismática, que seria o convencimento. O indivíduo ele vai utilizar de meios como fala, ideologia e tantos outros para tentar convencer a pessoa, conseguir trazer ela ao seu domínio. A tradicional, que é a posição social, uma pessoa que em uma pirâmide social, por exemplo, estaria acima e ela dominaria as pessoas de baixo. E a racional legal, que são as leis, onde as pessoas elas são dominadas através de algo que é imposto pelo Estado e as pessoas apenas têm que segui-las, e essa é uma dominação racional. Então Weber é esse posicionamento ideológico, político e social. Seu principal ponto é a ação social e o estudo do indivíduo.